Você já sentiu que ninguém no mundo acreditava em você? Pior ainda, já sentiu que as pessoas que mais deveriam te apoiar eram as que mais duvidavam? A história de hoje é sobre um cara que viveu exatamente isso. Ele sempre ouviu que não daria em nada. E talvez o que mais doeu não foi ouvir isso de estranhos, mas das pessoas que deveriam acreditar nele, da própria família. Ele cresceu numa casa simples, daquelas onde faltar era mais comum do que ter. Sonhar parecia um luxo que ele não podia se permitir. Desde pequeno, a lição mais importante foi que sobreviver vinha muito antes de viver. A realidade dele era dura, cheia de subempregos que pagavam pouco e exigiam muito. Ele trabalhou em tudo o que você pode imaginar. Ouviu humilhações que cortavam a alma. Engoliu o orgulho tantas vezes que perdeu a conta. Muitas noites voltava para casa exausto, com o corpo doendo e a mente a mil, se perguntando se todo aquele esforço um dia faria algum sentido. Será que a vida era só isso? Uma luta sem fim? Houve momentos, e não foram poucos, em que ele pensou em desistir, não de um plano específico, não de um sonho, mas de tudo. Da própria ideia de futuro. A escuridão parecia tão grande que engolia qualquer pingo de esperança. Mas, mesmo nesses dias, algo inexplicável acontecia. Ele acordava na manhã seguinte, olhava no espelho, e por mais que não entendesse de onde vinha a força, ele tentava de novo. Sem aplausos, sem ninguém para dizer vai lá, você consegue. Era só ele e a teimosia de alguém que se recusa a desaparecer no meio do caos. Era uma batalha silenciosa, travada dentro dele todos os dias. Então, o pior aconteceu. Ele perdeu o emprego, aquele que mal e mal sustentava a casa. Parecia o fundo do poço, o fim da linha. Ele se sentiu completamente derrotado, como se o universo estivesse dizendo: viu, eu te avisei que você não ia conseguir. Mas foi exatamente ali, no momento mais escuro, no ponto mais baixo da sua vida, que algo fundamental mudou. Quando você não tem mais nada a perder, você ganha a liberdade de tentar qualquer coisa. E foi o que ele fez. Sem dinheiro, sem contatos, mas com um desejo ardente de mudar sua história, ele começou a estudar por conta própria. A internet era emprestada do vizinho, os livros eram usados, comprados em sebos por uma fração do preço, e as noites eram mal dormidas, trocadas por horas de estudo e aprendizado. Cada pequena coisa que ele aprendia, cada novo conceito que ele dominava, parecia invisível para o mundo. Mas para ele, era uma conquista gigantesca. Era uma luzinha se acendendo no fim do túnel. Os meses foram passando e viraram anos. A jornada não foi uma linha reta de sucesso. Ele tropeçou, caiu, errou, pensou em desistir de novo. Encontrou portas fechadas na cara. Ouviu risadas de deboche quando contava seus planos. Recebeu propostas injustas que tentavam se aproveitar da sua necessidade. Mas ele continuou. Ele aprendeu a ser resiliente, não por escolha, mas por necessidade. A cada não que ouvia, ele não se deixava abater. Em vez disso, usava como combustível para tentar com mais vontade ainda. E então, depois de tanto lutar, uma oportunidade apareceu. Não foi nada grandioso, nada que chamasse atenção. Era uma porta pequena, quase despercebida, que a maioria das pessoas provavelmente ignoraria. Mas ele não. Ele viu ali a sua chance e agarrou aquela oportunidade com tudo o que tinha, com toda a força, toda a dedicação e todo o conhecimento que acumulou durante tanto tempo na solidão. O resultado dessa história talvez não seja o que você está esperando. Ele não ficou rico da noite para o dia, não virou uma celebridade, não apareceu na capa de nenhuma revista. A vitória dele foi muito mais sutil, e talvez por isso, muito mais valiosa. Ele conquistou algo extremamente raro nos dias de hoje: a paz. Hoje, ele paga suas contas em dia, consegue ajudar a família que um dia duvidou dele. E, o mais importante, ele dorme tranquilo à noite. Ele deita a cabeça no travesseiro com a consciência limpa, sabendo que venceu a batalha mais difícil de todas. Ele não venceu
O sistema não venceu as pessoas que riram dele. Ele venceu aquela voz interna, aquele sussurro cruel que dizia para ele desistir todos os dias. Quando alguém pergunta a ele qual foi o segredo do seu sucesso, ele sorri e responde com simplicidade: não foi força sobre-humana, não foi um talento genial, não foi sorte, foi persistência silenciosa, aquela que ninguém vê, aquela que ninguém aplaude, aquela que não gera curtidas nas redes sociais. Mas é essa persistência, essa teimosia diária de continuar, mesmo quando tudo parece perdido, que constrói destinos. A maior vitória da vida, muitas vezes, não é chegar ao topo da montanha, é não se perder no caminho, é não desistir da escalada, mesmo quando as pernas falham e o ar fica rarefeito. É continuar caminhando, mesmo quando ninguém acredita em você. E principalmente, mesmo quando em alguns momentos nem você mesmo acredita. Essa história nos ensina que o verdadeiro poder não está nos grandes gestos, mas na constância dos pequenos passos. É sobre levantar uma vez a mais do que o número de vezes que você caiu. Então, se você está passando por um momento difícil, se sente que ninguém te apoia, lembre-se dessa história. A sua vitória pode estar sendo construída agora, no silêncio, na sua luta diária,